One of my sons, at age 12, decided to raise rabbits. Um de meus filhos, aos 12 anos, decidiu criar coelhos. Fizemos gaiolas e compramos um grande coelho macho e 2 fêmeas de um vizinho. Eu não tinha ideia do que nos aguardava. Em pouco tempo, o viveiro ficou lotado de coelhinhos. Agora que meu filho está crescido, devo confessar minha surpresa ao ver o modo como eles eram controlados. Um cachorro do vizinho entrava de vez em quando no viveiro e reduzia a sua população. Mas me emocionava ao ver como meu filho e seus irmãos cuidavam daqueles coelhos e os protegiam. E agora, como maridos e pais, eles são portadores do sacerdócio dignos, que amam e fortalecem a própria família e zelam por ela. Sinto-me tocado a observar vocês, rapazes do sacerdócio, zelando pelas pessoas ao seu redor, dando-lhes apoio e fortalecendo-as, inclusive as da família e os membros de seu quórum. Eu os amo muito. Recentemente vi um rapaz de 13 anos ser designado presidente do quórum de diáconos. Depois disso, o bispo apertou-lhe a mão e o chamou de presidente, explicando aos membros do quórum que o chamava de presidente para salientar a natureza sagrada do chamado dele. O presidente do quórum de diáconos é uma das 4 únicas pessoas da ala que tem chaves de presidência. Com essas chaves, ele, com seus conselheiros, vão liderar o quórum sob inspiração do Senhor. Aquele bispo compreendeu o poder de uma presidência liderada por um presidente que possui e exerce as sagradas chaves. Mais tarde, perguntei àquele rapaz se ele estava preparado para presidir aquele grande quórum. Sua resposta foi: estou nervoso. Não sei o que um presidente de quórum de diáconos faz. Poderia me dizer? Eu disse que ele tinha um bispado e consultores maravilhosos que o ajudariam a tornar-se um poderoso e bem-sucedido líder do sacerdócio. Eu sabia que eles respeitariam as sagradas chaves de presidência que ele possuía. Perguntei-lhe então: você acha que o Senhor o chamaria para este importante cargo sem lhe dar orientações? Ele pensou e em seguida respondeu: onde as encontro? Depois de conversarmos um pouco, ele se deu conta de que encontraria orientações nas Escrituras, nas palavras dos profetas vivos e nas respostas às suas orações. Decidimos procurar uma Escritura que fosse um ponto de partida em sua pesquisa para descobrir as responsabilidades de seu novo chamado. Abrimos na seção 107 de Doutrina e Convênios, versículo 85. Aquele versículo mencionava que um presidente de quórum de diáconos devia sentar-se em conselhos com seus membros de seu quórum e ensinar-lhes seus deveres. Observamos que o quórum não é uma classe, mas um conselho de rapazes, e eles devem fortalecer e edificar uns aos outros sob a direção do presidente. Expressei confiança de que ele seria um ótimo presidente, que confiaria na inspiração do Senhor e magnificaria seu sagrado chamado ao ensinar aos outros diáconos seus deveres. Depois perguntei: sabendo que você deve ensinar aos diáconos seus deveres, você sabe quais são esses deveres? Novamente abrimos as Escrituras e encontramos: um diácono está encarregado de zelar pela igreja e de ser um ministro local. Como a família é a unidade básica da igreja, o lugar mais importante em que o portador do sacerdócio arônico pode cumprir esse dever é no próprio lar. Ele dá apoio ao pai e à mãe na tarefa que eles têm de liderar a família. Também zela por seus irmãos e irmãs, pelos rapazes de seu quórum e por outros membros da ala. Segundo, o diácono auxilia o mestre em todos os seus deveres na igreja, conforme as necessidades. Concluímos que se o diácono deve auxiliar nos deveres do mestre, ele precisa conhecer esses deveres. Nas Escrituras, rapidamente identificamos diversos deveres do ofício do mestre. Que vigorosa experiência pessoal seria para todo rapaz e para seus pais, consultores e outros, se ele fizesse exatamente o que aquele jovem fez, consultar as Escrituras e descobrir por si mesmo quais são seus deveres. Suspeito que muitos de nós ficaríamos surpresos e inspirados
com o que encontraríamos. O programa Dever para com Deus contém resumos úteis dos deveres do sacerdócio arônico e é um bom recurso para o desenvolvimento espiritual. Recomendo que o usem consistentemente. Terceiro, os diáconos e mestres também devem admoestar, explicar, exortar e ensinar e convidar todos a virem a Cristo. Muitos rapazes acham que sua experiência missionária começará quando fizerem 19 anos e entrarem no CTM. Aprendemos nas Escrituras que ela começa bem antes disso. O Senhor quer que todo portador do sacerdócio arônico convide todos a virem a Cristo, começando pela própria família. Em seguida, para ajudar o jovem presidente a compreender que ele, e somente ele, era o líder presidente do quórum, sugeri que ele lesse 3 vezes o primeiro dever citado em Doutrina e Convênios, seção 107, versículo 85. Ele leu: presidir 12 diáconos. Perguntei, o que o senhor está lhe dizendo pessoalmente sobre seu dever como presidente? Well, he said, Bem, disse ele, várias coisas me vieram à mente enquanto conversávamos. Acho que o Pai Celestial quer que eu seja presidente de 12 diáconos. Há apenas 5 ou 6 que frequentam, e um vem apenas às vezes. Então, como podemos ter 12? Ora, nunca vi alguém interpretar aquela escritura da maneira como ele o fez. Mas ele tinha chaves sagradas que eu não tinha. Fui ensinado por um presidente de quórum de diáconos de 13 anos a respeito do poder de revelação que resulta das chaves sagradas da presidência, independentemente do intelecto, estatura ou idade. Respondi, não sei. O que você acha? E ele disse, precisamos descobrir um meio de fazer com que ele continue vindo. Sei que há 2 outros que deveriam estar em nosso quórum, mas não frequento e não os conheço. Talvez eu possa fazer amizade com um deles e pedir que meus conselheiros trabalhem com os outros. Se todos vierem, teríamos 7. Mas onde conseguiremos mais 5? Não sei, foi minha resposta. Mas se o Pai Celestial quer que eles frequentem, ele sabe. Então, precisamos orar como presidência e como quórum para descobrir o que fazer. Ele então perguntou, sou responsável por todos os rapazes da idade de diácono de nossa ala, até os que não são membros? Admirado, eu disse, do ponto de vista do Senhor, será que o bispo tem responsabilidade apenas pelos membros da ala ou por todos os que moram dentro dos limites dela? Aquele jovem ministro local entendeu. Ele reconheceu o papel que todo diácono, mestre e sacerdote tem de zelar pela igreja e de convidar todos a virem a Cristo. Meus pensamentos se voltaram para uma escritura, ao pensar nos nossos maravilhosos rapazes e moças da igreja. Uma escritura que Moroni citou para Joseph Smith, dizendo que aquilo não havia sido cumprido, mas logo o seria. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. O que veio à mente daquele jovem presidente foi uma visão do que o Pai Celestial queria que o quórum dele fosse. Foi a revelação que ele precisava receber para fortalecer os membros ativos de seu quórum, resgatar os que estavam tendo dificuldades e convidar todos a virem a Cristo. Tendo essa inspiração, ele fez planos para realizar a vontade do Senhor. O Senhor ensinou àquele jovem presidente que sacerdócio significa estender a mão e servir ao próximo. Como nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson, explicou, o sacerdócio, mais do que uma dádiva, é um comissionamento para servir, um privilégio de elevar e uma oportunidade de abençoar outras vidas. O serviço é o próprio alicerce do sacerdócio, o serviço ao próximo como exemplificado pelo Salvador.
Testifico-lhes que este é seu sacerdócio, que estamos a serviço dele, e que ele mostrou a todos os portadores do sacerdócio o caminho para o serviço fiel no sacerdócio. Convido todas as presidências de quórum a se aconselharem mutuamente, estudar e orar para conhecer a vontade do Senhor para seu quórum e depois colocá-la em prática. Usem o livreto Dever para com Deus para ajudá-los a ensinar aos membros de seu quórum quais são os deveres deles. Convido cada membro do quórum a apoiar seu presidente e a buscar conselhos dele, e aprender e cumprir dignamente todos os deveres do sacerdócio. E rogo que cada um de nós veja esses extraordinários jovens como o Senhor os vê, um vigoroso instrumento para a edificação e o fortalecimento de seu reino aqui e agora. Vocês, rapazes maravilhosos, são portadores do sacerdócio arônico que tem as chaves sagradas restauradas a Joseph Smith e Oliver Cowdery, perto de Harmony, Pensilvânia. Seu sacerdócio possui as chaves que abrem as portas do céu para que todos os filhos do Pai Celestial se acheguem a seu Filho Jesus Cristo e o sigam. Isso é feito por intermédio do Evangelho do Arrependimento e do batismo por imersão para a remissão de pecados, pela ordenança semanal do sacramento e pela ministração de anjos. Vocês são realmente ministros, que precisam ser limpos, dignos e fiéis portadores do sacerdócio em todos os momentos e em todos os lugares. Sabem por quê? Ouçam as palavras de nossa amada primeira presidência dirigidas a cada um de vocês. Vocês têm a autoridade para ministrar as ordenanças do sacerdócio arônico. Você abençoará abundantemente a vida daqueles ao seu redor. O Pai Celestial deposita grande confiança em você e tem uma importante missão para você cumprir. Sei que essas palavras são verdadeiras e oro para que cada um de nós tenha aquele mesmo testemunho. Digo essas coisas no sagrado nome daquele cujo sacerdócio portamos, Jesus Cristo. Amém.